Trump propõe uma investigação contra a ONU por sabotagem contra a sua pessoa. Enquanto isso, Mahmoud Abbas, liderança dos palestinos, fará hoje o discurso mais polêmico dessa Assembleia da ONU, enquanto Benjamin Netanyahu viaja em direção aos Estados Unidos. Falar um pouquinho também sobre qual foi o consenso de praticamente todos os países que participaram, deram seus discursos, que foram críticas à falta de efetividade de representatividade da ONU, e o Brasil está liderando a proposta de uma nova ONU, com uma reforma do Conselho de Segurança e fim do poder de veto. Será que vai rolar? Falar um pouquinho também, galera, sobre Lula, que fala que a reunião com os Estados Unidos será excelente, até pela idade do Trump e da sua própria figura, enquanto Donald Tusk, representante da Polônia, critica a postura do Trump de falar que a vitória da Ucrânia é certeira, alegando que isso é uma desculpa para não financiar mais o conflito. Enquanto isso, pede uma mudança na própria legislação da Polônia para derrubar equipamentos russos em espaço aéreo ucraniano. A Rússia já falou que isso é sim uma declaração de guerra. Falar um pouquinho também, galera, sobre o Zelensky, que aconselha o Putin a procurar bunkers e proteções contra artefatos aéreos, alegando que o Trump prometeu equipamentos ultramodernos para possíveis ataques. Enquanto isso, a Rússia passa por uma intensa crise de abastecimento de combustíveis que pode prejudicar a sua ofensiva na Ucrânia. Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre a invasão do espaço aéreo do Alasca por caças e bombardeiros russos. Aparentemente o Putin está provocando cada vez mais, e a prisão de Sarkozy, antigo chefe de governo da França, por supostas ligações com a Líbia. Enquanto isso, o Brasil aprova, pelo menos a última fase pelo IBAMA, a aprovação da margem equatorial. O Brasil pode se tornar o quarto maior produtor de petróleo do planeta. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho da nossa parceiraça do canal. Galera, presta atenção que os seus dados estão em perigo. Sim, galera, é um risco muito grande de pessoas de má fé terem acesso às suas informações pessoais e profissionais, porque querem fazer mau uso delas. Eu ainda que trabalho no mundo virtual tenho que garantir minha segurança e faço isso com o melhor VPN do Brasil, que é o VPN do Surfshark, parceiraça aqui do canal. O Surfshark ele permite, a partir de uma série de criptografias, a proteção dos seus dados. Eu, por exemplo, hoje me sinto muito mais confiante em usar redes sociais, frequentar sites, usar, por exemplo, até banco no celular, porque sei, cara, que é uma criptografia. Uma mudança ali, como se fosse uma espécie de um esconderijo, né? Um tubo ali de segurança de informações que o Surfshark ele vai promovendo para você, além de uma série de outras usabilidades. O Surfshark, que tem uma série de servidores em centenas de países ali diferentes, permite que você vá mudando sua geolocalização para ter acesso a benefícios exclusivos. Por exemplo, quer assistir um filme ou uma série que não saiu no Brasil, mas saiu na plataforma de streaming nos Estados Unidos, eu vou lá, mudo a geolocalização e tenho acesso àquele conteúdo exclusivo. Ou então, por exemplo, fazer uma viagem internacional. Vocês sabiam, né, que preço de passagem, hotel, aluguel de carro varia tudo de acordo com o seu equipamento e com a sua localização. Se eu mudo a minha geolocalização, eu tenho acesso a conteúdos que são exclusivos, promoções exclusivas de determinadas localidades. Tudo isso por menos que uma balinha. Cara, tô falando a verdade, tá? Com o cupom que eu tô disponibilizando para vocês, vocês vão ter acesso a 4 meses extras para usar o Surfshark. Você tem ali, tá? Suporte 24 horas para você eventualmente, né, tirar algum tipo de dúvida, e o Surfshark ele permite que você compartilhe a sua senha, o seu login com vários equipamentos diferentes, notebook, celular, videogame, vários outros equipamentos, e até com outras pessoas. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender, além de uma série de outras usabilidades nos diferentes Surfsharks ou serviços Surfshark oferece para você. Então, pessoal, fica atento, link na descrição, usa o meu cupom Ricardo, que você vai ter acesso ao melhor VPN do Brasil. Você não vai se arrepender. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu falei para vocês na introdução, o Trump ele ficou bem satisfeito com alguns acontecimentos da ONU, sendo que ele alegou que 3 ali não foram exatamente falhas técnicas, mas sim sabotagens contra o seu governo.
o microfone dele falhou. Ele alega que, a não ser as pessoas que estavam com fone de ouvido, durante 15 minutos o microfone não apareceu para ninguém. Inclusive, quando ele saiu, né, ele perguntou, Melanie Trump, eu mandei bem ali, né, que é a esposa dele. Ela falou assim, ó, Trump, infelizmente não entendi nada que você falou, apesar de 1 hora aí discursando. Então ele alegou que o microfone foi sabotado. Na escada rolante, ele foi subir ali, né? A escada, de repente, ela travou, a Melanie Trump quase caiu, inclusive, e também houve uma falha no teleprompter. Segundo Trump, palavras dele, tá? Foi uma verdadeira vergonha na ONU. Não uma, não duas, mas 3 eventos muito sinistros. Não foi coincidência, mas sim uma tripla sabotagem. Eles deveriam ter vergonha. Estou enviando uma cópia dessa carta ao secretário-geral e exige uma investigação. O serviço secreto americano também está envolvido. Para cada uma dessas possíveis sabotagens, a ONU deu as devidas explicações. O teleprompter, a ONU fala que não foram nem os seus funcionários, e sim funcionários da Casa Branca que estavam operando. Na questão do microfone, aparentemente foi uma falha técnica mesmo, de novo, segundo a ONU, tá? E na escada rolante, segundo Trump, houve mídias ali que relataram que no dia anterior alguns funcionários estavam falando que eles iam fazer um boicote contra figuras que iam travar a escada rolante. Se é verdade ou não, de novo, galera, é muito difícil a gente saber, mas a ONU alega que um dos fotógrafos, ele estava indo de costas e existe um dispositivo na escada rolante que protege contra possíveis acidentes, por isso travou. E aí, galera, você acha que a ONU, que convenhamos, foi muito criticada pelo Trump? Mas também convenhamos não só pelo Trump, mas o Trump a gente sabe que é bastante contra essas organizações multilaterais, principalmente a ONU. Será que a ONU de fato estava querendo sabotar o presidente americano? A gente teve também, galera, aliás, terá hoje, o discurso talvez mais emblemático dessa Assembleia da ONU, que eu diria que tem as pautas principais, a reforma dos organismos multilaterais, que a gente vai discutir daqui a pouquinho no vídeo, e principalmente a criação do Estado palestino, o reconhecimento do Estado palestino com França, com Reino Unido, com Canadá, com Austrália, com vários outros países que estão colocando isso como uma das pautas prioritárias, alguns com críticas mais efetivas, como Brasil e Turquia, outros um pouco mais moderados, mas ainda assim reconhecendo o Estado palestino. O Mahmoud Abbas, que é a liderança da Autoridade Nacional Palestina, que não teve permissão diplomática para fazer o discurso em loco, já que os americanos não consideram visto e a Assembleia da ONU está sendo realizada nos Estados Unidos, a Assembleia deu uma autorização para ele fazer um discurso via vídeo, ou seja, por videoconferência. Não sei exatamente o que vai ser o discurso, mas claro que o mundo inteiro vai estar de olho, já que o principal propósito, uma das principais, é a criação do Estado palestino, do partido político ou do movimento político que seria a liderança desse futuro Estado palestino, pelo menos é o que se especula. Muito possivelmente críticas muito ácidas contra Israel e apoio, claro, né, elogios aos países que estão se mobilizando. Hoje a gente fala de quase 80% dos países que fazem parte da Assembleia Geral da ONU reconhecendo a existência do Estado palestino. E enquanto eu gravava, de fato, aconteceu o discurso. Diria que assim, o que eu tinha previsto realmente aconteceu, foram críticas ácidas contra Israel, alegando inclusive um genocídio do Estado israelense, mas uma alegação que a atitude do Hamas não representa os interesses do povo palestino e que a Palestina está sim disposta a cooperar com todos os países a aplicar algum tipo de plano de ação de paz, inclusive com o presidente americano Donald Trump. Então foi assim, apesar das críticas ácidas contra Israel, um discurso bastante diplomático, reconhecendo, né, elogiando o apoio à criação do Estado palestino e se mostrando disposto à paz. Só que hoje é o discurso do Mahmoud Abbas. Amanhã, presencialmente, em loco, Benjamin Netanyahu, que aliás tem uma conversa, mais uma reunião também com Donald Trump. A questão que pega é que, para quem não sabe, o Benjamin Netanyahu, ele é condenado pelo Tribunal Penal Internacional, bem como também o Galã e outras lideranças do Hamas, algumas inclusive até mortas, né? Então, para os países que são signatários do Estatuto de Roma, por exemplo, a Eslovênia, por exemplo, a Espanha, entra naquela situação polêmica que eu sempre falo. Poxa, se o Benjamin Netanyahu, ele sobrevoou ou ele para, por exemplo, no espaço aéreo desses países, esses países deveriam convocar forças internacionais, a exemplo da Interpol, para mandar essa figura para a Corte de Haia, para passar pelo julgamento de crimes contra a humanidade.
O Benjamin Netanyahu, para evitar maiores problemas, está fazendo o contorno por águas internacionais, indo pelo Mar Mediterrâneo e tal, o que mostra, claro, né, galera, como Israel está sendo cada vez mais, entendam, né, não exatamente o Estado de Israel, mas figuras que formam o governo do Estado de Israel, como Benjamin Netanyahu, Smotrich, o próprio Itamar Ben-Gvir, estão sendo criticadas por membros da comunidade internacional. Além disso, como eu venho trazendo para vocês, a ONU, talvez assim, isso seja o maior consenso de todos os países que estão fazendo seus discursos. O Brasil falou sobre isso de uma certa maneira, os Estados Unidos falou sobre isso também de uma outra maneira, a França se pronunciou sobre o assunto, a ineficiência, a inoperância da ONU. Até o Milei, por exemplo. Claro que ele falou da ONU, muito mais no contexto sobre a questão das Malvinas, das Falklands, um conflito mais argentino e Reino Unido, mas também fez críticas à ONU. A ONU não cumpre mais a sua função. A ONU foi criada na Conferência de São Francisco em 1945, pós-Segunda Guerra Mundial, para ser um espaço de debate e resoluções. Só que hoje, até com uma ascensão de um certo nacionalismo e por uma falta de representatividade, uma falta de poder e empoderamento da própria ONU, a ONU não tem mais o poder de resolver problemas internacionais. O próprio Trump falou, por exemplo, que ele conseguiu acabar com 7 guerras. A questão do Azerbaijão e da Armênia, de Nagorno-Karabakh, a questão do Paquistão e da Índia, a questão do Irã e de Israel, segundo os Estados Unidos, claro, né? Foram conflitos que o governo Trump fez e que a ONU não conseguiu resolver durante muito tempo. Que a ONU é excelente com cartas, mas péssimo na parte prática da coisa. E convenhamos, galera, que nesse contexto o Trump ele tá bem certo mesmo. Pois bem, o Brasil, ele lidera, junto com Alemanha, Índia e Japão, um grupo que se fortaleceu nos anos 2000, chamado de G4ONU. Esses países alegam que hoje, principalmente os membros do Conselho de Segurança Permanente da ONU, Estados Unidos, Rússia, França, Inglaterra e China, eles não representam mais a geopolítica contemporânea. Como eu falei para vocês, o Conselho de Segurança, bem como a ONU, foi criado no contexto de pós-Segunda Guerra Mundial. Talvez fizesse sentido que a Alemanha não fizesse parte, convenhamos, né, do Conselho de Segurança Permanente da ONU. Mas hoje você pensar que uma Inglaterra faz parte e a Alemanha, que é a principal liderança política, econômica, demográfica da União Europeia, não faça parte, talvez não faça muito sentido. Quando a gente pega, por exemplo, cadê um representante do Sul global? O continente africano é super conflituoso. Não temos representantes da África, do Conselho de Segurança Permanente da ONU. Ou seja, é necessária uma reforma. Além disso, uma grande crítica mora no poder de veto. O que seria o poder de veto? Acho que é bem didático o que vem acontecendo, por exemplo, sobre a questão palestina. O Conselho de Segurança, ele votou essa semana para condenar Israel, porque Israel estaria impedindo que alimentos chegassem à faixa de Gaza. 15 membros votaram, os 5 permanentes e os 10 rotativos. Foi 14-1. 14 votaram a favor da condenação e 1 votou contra. Esse 1 que votou contra é os Estados Unidos. Como os Estados Unidos é um membro permanente, ele tem poder de veto. Se um fala não, a coisa já não acontece. Ideologicamente, até faz sentido, porque o Conselho de Segurança ele tem um caráter deliberativo, não só consultivo. Ou seja, ele pode fazer coisas, desde sanções, punições, até mesmo os capacetes azuis e intervenções militares. Então deve ser uma coisa que os países, entre aspas, mais responsáveis do planeta, devem ter uma concordância, porque se um discorda, por que ele discorda? Vamos debater um pouco mais. O cara deve ter algum sentido, teoricamente falando. A questão é que os países não votam de acordo com seus princípios, e sim de acordo com seus interesses. Nesse caso, estou falando dos Estados Unidos. Mas, sei lá, a Rússia, ela vota claramente contra resoluções contra a própria Rússia por conta da guerra Rússia-Ucrânia. A Rússia veta, por exemplo, resoluções contra ela mesma. O que o Brasil está colocando como a proposta principal? Aumentar dos 15 membros, 5 permanentes e 10 rotativos, para 25 ou 26 membros, sendo que seriam inseridos 6 novos membros permanentes, 2 do continente africano, 2 do continente asiático, 1 país da América Latina e 1 desse chamado Grupo Ocidental. Percebam, né, que combina justamente com Alemanha, Japão, Índia e Brasil. E aí depois entram 2 membros do continente africano, enfim, para o Conselho de Segurança Permanente, ou seja, que para sempre vai ficar no Conselho de Segurança. E dos membros rotativos, aumentar 4 ou 5 membros,
sendo que seriam 1 ou 2 africanos, um asiático, um do leste europeu e um da América Latina. Além disso, como hoje o poder de veto está inviabilizando resoluções mais efetivas da ONU, durante 15 anos ficaria suspenso o poder, né, de veto aí, tanto para os membros que já fazem parte, como para os novos membros que seriam inseridos. Permanentes, claro. Depois de 15 anos, uma nova discussão para saber se isso foi efetivo ou não para tornar a ONU um pouco mais representativa. É fato, galera, que essa proposta, não sei se ela vai ser acolhida pelos outros países, porque na teoria, a China, a Rússia, Estados Unidos, França, Inglaterra, todos defendem. Não, realmente, olha, o Conselho de Segurança tem que ser reformado, ele não representa mais a geopolítica contemporânea. Pô, legal. Então vamos inserir, por exemplo, países do sul global? Vamos acabar com o seu poder de veto? Ah, não, aí já é demais, tal. Entende, né? Então, nossa, super concordo. Desde que não mexa no meu poder, na minha hegemonia que vem desde 1945. Enfim, mas é a proposta brasileira e talvez isso ganhe mais ressonância com os outros países na própria Assembleia da ONU. Além disso, galera, o Brasil, ele se manifestou, o Lula fala a verdade, né? Se manifestou acerca da reunião com o Trump. Porque eu coloquei para vocês ontem. Eu achei muito estranho que um Trump que ontem, ou anteontem, né? Ou Trump ou os Estados Unidos, claro, tinha condenado a esposa do Alexandre de Moraes na Lei Magnitsky. O Trump, que criticou novamente o sistema judicial do Brasil e, convenhamos, não parece disposto a abrir mão das suas tarifas, anunciar que teve uma excelente química com Lula, que, nossa, adorei ele, eu confio nele, só faço negócios com homens que eu confio. Parece meio estranho, né? Muito possivelmente, algumas pessoas estavam colocando que o Trump, na verdade, estava armando uma armadilha para o Lula, bem como fez com Zelensky, bem como fez com Cyril Ramaphosa da África do Sul, até com Friedrich Merz da Alemanha. Ele convoca para a Casa Branca, faz ali o J.D. Vance, o Marco Rubio, numa língua que não é nativa da pessoa, no caso do Lula nem sabe falar inglês, claro, e aí começa a colocar ele em uma situação de constrangimento. Ah é? Você está perseguindo o Bolsonaro? E a lawfare? E mostra isso para o mundo. Vai ser isso que vai acontecer? Não sabemos. O Lula falou, quando foi respondido sobre isso, falou assim, poxa, o Trump tem 80 anos, vai fazer 80 anos em junho do ano que vem. Eu faço em outubro desse ano, portanto, sou mais velho do que ele. Somos 2 homens de 80 anos. E não tem que ter brincadeira. Acho que vamos conversar como os 2 seres humanos civilizados. Não tem espaço para brincadeira. Ele vai me tratar como presidente do Brasil e eu como presidente dos Estados Unidos. Isso é o que ele falou na prática. Na teoria, aliás, na teoria, né? Na prática, o Brasil não aceitou fazer uma reunião presencial com o Trump. Muito possivelmente vai ser por videoconferência ou até mesmo por telefone. Espero eu, né, galera, que as tarifas sejam reduzidas aí, tanto para o bem do Brasil, que aumenta, os Estados Unidos é o nosso segundo maior parceiro comercial e o maior investidor estrangeiro do Brasil, mas também para os Estados Unidos, por uma forma de controle da inflação. Sobre a guerra Rússia-Ucrânia, percebo eu, galera, uma Polônia cada vez mais incomodada. Eu trouxe para vocês ontem que o Trump, ele fez alguns pronunciamentos polêmicos, colocando que depois de uma análise minuciosa da economia da Rússia, ele percebe que os russos realmente estão em uma crise, e ele citou o caso do petróleo, e isso a própria mídia russa vem colocando hoje. Você pega, por exemplo, segundo a mídia russa, hein? 1 em cada 50 postos da Rússia já não tem mais combustíveis, sendo que na Crimeia e nas regiões mais distantes da Rússia, o caso é pior, sendo que quase metade dos postos de gasolina já não contam mais com gasolina com combustível. Longas filas, preços mais altos. Isso está muito relacionado a uma dificuldade de abastecimento, até por conta do comprometimento, do sucesso que os drones ucranianos estão fazendo nas refinarias russas. Atacar frente de batalha, a Ucrânia não se garante, mas atacar a economia russa, isso está dando resultado, é fato, galera, tá? Estou expondo aqui o que está acontecendo para vocês. E o Trump falou que existe uma crise na Rússia e que ele percebeu que a Ucrânia tem sim chance de vitória se tiver apoio da União Europeia. De uma hora para outra, ele muda Até semana passada falava, não, a Ucrânia vai ter que ceder territórios e tal. Ele mudou agora a análise com uma breve análise da economia russa, né? O Donald Tusk, galera, velho de guerra aqui na Polônia, né? Começou a suspeitar. Fez ali uma declaração colocando que essa declaração lá foi muito conveniente para o Trump. Ah, quer dizer então que a Ucrânia se garante. Ela não precisa então de ajuda dos Estados Unidos. Basta a União Europeia ajudar? Não parece conveniente? Ó, não, eles se garantem. Estou lavando minhas mãos. A União Europeia sozinha já vai garantir a retomada dos territórios. O Donald Tusk colocou
que é muito melhor a verdade do que vender ilusões, que isso foi uma transferência de responsabilidade. Além disso, como eu trouxe para vocês também, para os Estados Unidos, do ponto de vista econômico, vale muito a pena continuar esse conflito. Hoje o Mark Rutte falou que armas americanas estão sendo compradas por lideranças europeias e repassadas para a Ucrânia. Os Estados Unidos está sustentando essa guerra, mas não dando armas e vendendo armas. Excelente para a indústria bélica americana. Além disso, quanto mais a Rússia for desgastada, mais você está combatendo o inimigo geopolítico dos americanos. Faz sentido para o Trump, né? Então, supostamente, o Trump está interessado em manter essa guerra por interesses pessoais, mas alegando que a União Europeia, a Ucrânia se garante sozinha. Além disso, a Polônia, ela se mostra cada vez mais incomodada também com a falta de respostas da OTAN. A Polônia, como eu trago para vocês, é o país que mais está se armando, até por já ter sido área de influência da União Soviética, talvez tenha grandes restrições com Vladimir Putin. A Polônia ficou muito incomodada com a invasão dos 19 drones no seu espaço aéreo. Hoje, existe um plano da OTAN de derrubar drones russos no espaço aéreo da Ucrânia. Lembrando que a Ucrânia não faz parte da OTAN, isso seria proibido. Hoje, para a Polônia tomar esse tipo de ação, precisa de autorização da OTAN, autorização unânime. Temos países como Eslováquia, temos países como Hungria, que claramente não aceitam essa proposta. Pois bem, galera, o que está rolando hoje é que a Polônia quer mudar essa lógica e fazer com que ela possa derrubar drones russos em espaço aéreo ucraniano sem autorização da OTAN. Ou seja, a Polônia vai invadir, não a invasão, né, porque muito possivelmente a Ucrânia vai deixar dessa ajuda, mas vai interferir em um conflito de um país que não é membro da OTAN, derrubando equipamentos russos. A Rússia já falou que isso é uma intervenção direta na guerra. Ou seja, se a Polônia tomar essa ação no espaço aéreo ucraniano, que não faz parte da aliança, a Rússia considera isso como um chamamento para o conflito. Ou seja, podemos ter um conflito direto entre Polônia e Rússia se essa atitude for tomada, lembrando que a Polônia faz parte da OTAN. Será, galera, que a OTAN vai autorizar ou os poloneses vão mudar a sua própria política nacional? Enquanto isso, Zelensky, em uma entrevista bastante polêmica também, primeiro, deu a entender que está disposto a abrir mão do seu governo, desde que haja finalização do conflito, que enquanto não houver a finalização do conflito da guerra, ele vai continuar no comando da Ucrânia. Mas depois fez uma ameaça ao Putin. Cara, suas palavras, tá? Aconselho Putin e os seus funcionários a descobrirem aonde fica o abrigo aéreo mais próximo. Se eles não pararem a guerra, eles precisarão sim do abrigo de qualquer maneira. Até porque o Trump prometeu considerar fornecer armas que obrigariam Putin a sentar e a negociar uma possível proposta de paz. Ou seja, aparentemente, depois da reunião com Trump, o Zelensky saiu bastante animadinho, talvez tenha confiado, né, que pode reconquistar todos os territórios, que o Putin é um tigre de papel, ou seja, um animal que parece bastante amedrontador, mas quando você chega perto, ele nem real é, né? A gente falou um pouquinho mais sobre essa frase polêmica, e prevê algum tipo de chance de vitória. Até a ameaça contra o Putin tá rolando. Vale lembrar, galera, que a gente também teve a CBS News divulgando que, pela madrugada, 2 bombardeiros russos, bombardeiros Tu-95 e 2 caças Su-35, estavam sobrevoando o espaço aéreo do Alasca, território dos Estados Unidos. E aí, naves americanas tiveram que interceptar esses equipamentos russos. De novo, galera, eu vi isso pela CBS News, não vi outras fontes, pelo menos enquanto eu gravo para vocês, repercutindo essa matéria, mas se de fato for real, olha, é mais uma provocação do Putin. Confesso que eu não sei exatamente onde ele quer chegar. Testar a OTAN? Isso está cansando. Isso está fazendo com que a OTAN mobilize. A gente teve até a Turquia, por exemplo, deslocando equipamentos para a Estônia. A gente tem a Operação Sentinela Oriental sendo feita na Polônia. A Polônia considerando derrubar, como eu falei para vocês, equipamentos russos, mesmo que em espaço aéreo não de país da OTAN, mas da própria Ucrânia. É isso que o Putin quer? Causar um conflito com a organização? Enfim, galera, as tensões estão aumentando bastante. Além disso, nós tivemos também a notícia que o antigo presidente francês Sarkozy foi preso, 5 anos de prisão.
Ele já vinha, galera, envolvido em vários escândalos, tá? Ele alega que é tudo perseguição, que houve um rompimento do Estado democrático de direito francês. Mas o que pesa contra ele é uma acusação que supostamente Muammar Gaddafi, antigo ditador ali da Líbia, teria fornecido para sua campanha eleitoral um valor próximo de 50 milhões de euros. O Muammar Gaddafi, a Líbia, lembrando, tá, uma ex-colônia francesa, o Muammar Gaddafi, ele estava precisando, naquele contexto histórico, de passar uma imagem melhor para a comunidade internacional, porque ele estava supostamente ali envolvido em atentados contra aeronaves da Escócia, contra aeronaves do Níger, e além de ser acusado, né, de ditador, de perseguir minorias, tudo tal, e de fato ter um governo muito autoritário, e aí o Nicolas Sarkozy, em troca desse financiamento de Muammar Gaddafi, ajudaria a passar para os membros da comunidade internacional uma visão menos negativa do Muammar Gaddafi. Vai lembrar, galera, que o Gaddafi, depois da Primavera Árabe, inclusive com a ajuda da França, foi derrubado e foi morto por tropas que, aliás, geraram uma baita guerra civil na Líbia, um dos países que tinham as melhores condições financeiras do continente africano. Ah, o Ricardo está defendendo a ditadura. Não tô. Mas é fato que essa intervenção aconteceu em um país que tem muito petróleo e um líder que não era tão bem aceito pelos membros da comunidade internacional em um país que tinha uma condição financeira das melhores do continente africano. Hoje a Líbia é um país que passa por uma guerra civil com movimentos islâmicos extremistas gigantescos, que aliás geralmente é o que acontece depois dessas intervenções ocidentais, uma guerra civil e um afundamento ainda maior do país. Mas independente disso, agora o Nicolas Sarkozy está preso, tem ali os seus 70 anos e vai ter que tentar, né, pelo menos aí provar a sua inocência. E para finalizar, pessoal, o IBAMA liberou a última fase da aprovação da exploração da margem equatorial. O Brasil descobriu enormes reservas de petróleo que se estendem do Amapá até o Rio Grande do Norte. Um dos poços mais importantes, ele fica ali, galera, próximo a 175 quilômetros da costa do Oiapoque, no Amapá, e a 500 quilômetros da Foz do Amazonas. As reservas de petróleo que ali existem estão sendo apelidadas de novo pré-sal, o que eu considero como uma injustiça, porque é um petróleo muito mais fácil de ser explorado. Ou seja, é uma injustiça no sentido positivo para a margem equatorial, porque as reservas são gigantescas, a Petrobras fala na possibilidade de dobrar a nossa produção de petróleo e virarmos o quarto maior produtor de petróleo do planeta, e claro que isso é sensacional do ponto de vista econômico. Mas, o senhor sempre tem um mas, né? Temos críticas ambientais. Áreas de recifes, corais próximas da Foz do Amazonas, possíveis vazamentos e impactos ambientais comprometem a biodiversidade local. Além disso, o Brasil, ele tenta se consolidar como um país que está liderando uma transição energética. Em novembro, a gente vai liderar uma COP30 e pedir para que os países desenvolvidos financiem projetos de desenvolvimento sustentável em países em desenvolvimento. Com o Brasil explorando cada vez mais combustíveis fósseis? É esse tipo de liderança de transição energética que a gente vai ter? Entende? Então eu diria aqui do ponto positivo. Financeiramente pode ser muito importante para o território brasileiro. Pô, galera, quanto mais recursos a gente explorar, sensacional. Mas do ponto de vista ambiental, os riscos associados e até geopoliticamente, uma possível hipocrisia do Brasil podem comprometer ou, enfim, né, fazer com que o Brasil não explore a margem equatorial. E aí, pessoal, você é favorável? Sim ou não? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.